Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que o Senhor Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos durante esses dias. Hoje estaremos falando um pouco a respeito do propósito de Deus para a igreja e também a respeito do propósito de Deus para o mundo. O que Deus tem para a igreja, o que Deus tem preparado para o mundo, diante das adversidades, diante dos conflitos que acontecem no mundo. E o texto que eu estarei lendo se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10. E diz assim: Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém. Aqui o Senhor Deus está trazendo uma mensagem à igreja de Filadélfia. E aqui nós vemos que Deus traz uma mensagem de conforto à igreja e traz também uma mensagem para o mundo, onde Deus demonstra o seu propósito para o mundo diante da tribulação, diante das dificuldades que acontecem no mundo. Nós temos visto muitas notícias, principalmente vindo dos cristãos, falando que Deus está trazendo juízo sobre a terra, está trazendo juízo sobre os homens. Mas ainda não chegou o tempo do juízo, porque a própria Bíblia, ela nos mostra isso, que enquanto houver justos nessa terra, enquanto a igreja estiver presente nessa terra, Deus, ele não vai executar o seu juízo sobre o mundo. Um exemplo disso nós podemos ver Sodoma e Gomorra, quando Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra. Porque enquanto Ló e sua família estavam presentes na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus ele não executou o juízo sobre aquela cidade. E quando o anjo do Senhor estava tirando Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra, ele disse assim a Ló: venham depressa, porque enquanto vocês não saírem da cidade, eu nada poderei fazer sobre ela. Então, enquanto Ló e sua família não saíssem da cidade, Deus ele não executou o seu juízo sobre aquela cidade. Somente quando não houvesse mais nenhum justo naquela cidade, o Senhor Deus executou o juízo. Então, o juízo de Deus ainda não está presente neste mundo. Deus ele só irá executar o seu juízo sobre o mundo quando a igreja não estiver mais presente aqui na terra. Ou seja, quando acontecer o arrebatamento, quando a igreja for elevada aos céus com o nosso Senhor Jesus. Aí sim o Senhor Deus começará a executar o seu juízo sobre a terra. Mas se Deus não está executando o seu juízo, qual tem sido o propósito do Senhor então para este mundo? O que o Senhor Deus ele tem preparado para este mundo? O Senhor Deus, ele tem procurado despertar este mundo, tem procurado livrar este mundo das suas ilusões, fazer com que as pessoas se despertem, fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados, das suas atitudes e se voltem para o Senhor. Este é o desejo do nosso Deus para este mundo. E juntamente com isso, nós temos um papel fundamental
essencial para poder contribuir neste mundo onde nós devemos juntos, como igreja, agir de misericórdia com as pessoas que se encontram neste mundo, assim como o Senhor Jesus agiu de misericórdia para conosco. Nós devemos aprender a sofrer para este mundo, assim como o Senhor Deus, assim como Cristo, Ele sofreu por nós na cruz, sofrendo por cada pecado nosso. Nós precisamos aprender a também sofrer pelas pessoas deste mundo, a buscar os perdidos, a buscar as pessoas que se encontram em pecado. Até então, o desejo do Senhor é que todas as pessoas se salvem. Deus, Ele quer buscar o perdido para trazer salvação a todos eles. Assim como Ele trouxe salvação a nós, que um dia nós também nos encontrávamos perdidos. Mas graças ao Senhor, nós nos encontramos em Sua presença. Nós encontramos o Salvador. Ele veio de encontro a nós, se revelou a nós, iluminou os olhos do nosso coração. E através da justificação dele, nós chegamos a esta salvação. Então nós não podemos ser egoístas. Nós devemos, assim como o Senhor Jesus, Ele agiu em nossa vida, assim como Ele nos transformou. O desejo do Senhor Deus é que todas as pessoas deste mundo venham a se salvar, se livrar dos pecados deste mundo, da condenação deste mundo. Então este é o desejo, é o propósito do Senhor Deus para este mundo, para que nenhum dos seus filhos se perca. E tem até um versículo conhecido, lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Deus, Ele quer trazer salvação a todos nós, a todas as pessoas deste mundo. E aqui também fala a respeito da igreja, porque aqui diz, porque nós que demos atenção à sua exortação, porque nós que aprendemos a suportar os sofrimentos nesta terra, o Senhor Deus, igualmente, Ele também nos ajudará, Ele será o braço forte nos momentos de tribulações e nos momentos de aflições. E eu vou estar lendo mais um versículo que está em Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto e lá, a sós, falarei ao seu coração. Aqui o Senhor Deus, Ele está falando à igreja, porque aqui no caso o Senhor Deus estava falando a Israel, mas Israel é um simbolismo da igreja. E nesse tempo aqui, o Senhor Deus, Ele levou Oséias a se casar com uma mulher adúltera, para representar tudo aquilo que o Senhor Deus estava sentindo com o povo de Israel, tudo aquilo que o Senhor Deus estava passando com o seu povo. E essa mulher adúltera que havia se casado com Oséias, a Bíblia fala que por diversas vezes ela fugia de casa e ia se encontrar com seus amantes. E se deitavam com eles e entrava em adultério com eles. E aqui em Oséias fala que o Senhor Deus levava Oséias a buscar a sua esposa lá
onde ela estava com os seus amantes em adultério, mostrando que Israel era um povo que não estava com seus olhos voltados para o Senhor. E também querendo representar que Deus é aquele que vai de encontro aos seus filhos, é aquele que nos busca. O Senhor Deus é aquele que se revela a nós para poder nos tirar da situação que nós nos encontramos. E na igreja existem diversas situações de vidas onde algumas se encontram desfrutando dos seus prazeres, onde outras se encontram buscando ao Senhor. E aqui o Senhor Deus, Ele mostra que Ele é um Deus de amor, um Deus que procura aperfeiçoar os seus filhos, um Deus que procura aperfeiçoar a sua igreja. Ele, aqui através de Oséias, onde Oséias ia buscar a sua esposa por diversas vezes que estava em adultério, levava ela para casa e ali cuidava dela novamente, levava ela para o seu lar. Assim, o Senhor Deus, Ele sempre se revela a nós. Ele vai de encontro às nossas vidas para poder se revelar. O Senhor Deus, Ele sempre executa uma ação aguardando de nós, esperando de nós uma reação, que nós venhamos a nos submeter à sua palavra, aquilo que Ele deseja para nós. E aqui nós lemos que o desejo do Senhor é nos conduzir até Ele e nos levar até o deserto, para que ali, estando a sós, Ele irá falar ao nosso coração. Ali Ele irá nos tratar, mudar o nosso caráter. Porque o deserto ele representa a provação, ele representa os momentos de dificuldades, onde nós aprendemos a caminhada. E nós sabemos muito bem a história do povo de Israel, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. O Senhor Deus, Ele tirou um povo escravo e carnal, e Ele levou esse povo ao deserto, mudou o seu caráter, transformou esse povo em uma nação espiritual. Este é o propósito de Deus para a igreja, este é o propósito de Deus para as nossas vidas, diante das aflições, diante das tribulações. O Senhor Deus, Ele quer nos levar no deserto, porque no deserto, nas provações, é a única maneira de nós mudarmos a nossa maneira de agir. Porque nós, quando estamos numa posição de conforto, nós sempre estaremos estagnados. Enquanto estiver tudo favorável a nós, nós estaremos na posição de conforto, porque ali é confortável para nós. Mas o Senhor Deus, Ele quer nos levar a progredir. O Senhor Deus, Ele quer aperfeiçoar os nossos corações, mudar o nosso caráter, até nós nos tornarmos uma igreja espiritual, uma igreja que ame ao Senhor. Então, de maneira bem rápida, vamos falar a respeito da situação do povo de Israel, onde ali no Egito o povo foi justificado através do sangue de Cristo, foram redimidos dos seus pecados, onde ali o sangue nos umbrais representam o sangue de Cristo, que está aqui presente em nosso coração. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós somos justificados, porque o Senhor Deus, o Espírito Santo, Ele passa a enxergar em nosso coração não aquilo que somos, mas Ele passa a enxergar no nosso coração o sangue de Cristo. Então nós nos tornamos justos, não por mérito nosso, mas por conta do sangue de Cristo que está presente em nós, este sangue inocente, este sangue puro e santo.
que morreu pelos nossos pecados. Então nós nos tornamos justos e o Senhor Deus tirou o povo de Israel dali, levou para o deserto. E ali, durante 40 anos, o Senhor Deus esteve tratando este povo, como representando o tratamento do nosso coração. Fez toda uma geração, a geração praticamente toda que estava no Egito, ela morreu no deserto, representando a morte da nossa carne, onde no deserto a nossa carne ela tem que morrer, para que o Espírito Santo de Deus, ele seja autoridade sobre nós, onde o Espírito Santo de Deus, ele venha nos conduzir e nos levar a ter uma vida espiritual diante dele. O primeiro povo que saiu do Egito, a primeira geração, eles tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida, mas eles não entraram na terra prometida porque eles estavam cheios da carne, estavam cheios do pecado, estavam cheios de si. Então, eles não tinham os olhos abertos pelo Senhor, eles não podiam enxergar com seus olhos espirituais aquilo que o Senhor Deus tinha para a vida deles. Então, eles não conseguiram entrar na terra prometida por conta dos seus pecados, porque a sua mente, o seu coração estava voltado para o Egito, estava voltada para o mundo. Então, houve todo um processo onde houve a morte da carne do homem ali no deserto. E Deus levantou uma nova geração, levantou um novo povo preparado espiritualmente para poder adentrar nessa terra prometida, para poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Deus tinha preparado. Assim o Senhor Deus, ele quer fazer com a nossa igreja. Ele quer preparar a sua igreja, tornar a igreja uma igreja perfeita, está aperfeiçoando a igreja para poder desfrutar com ele de todas as coisas que o Senhor Deus tem preparado para a sua igreja. Então, o propósito de Deus diante das tribulações, diante das dificuldades, é aperfeiçoar a igreja, é preparar o seu povo para poder desfrutar de todos os propósitos vindo dele, de tudo que ele tem preparado para nós, onde um dia nós iremos desfrutar junto com ele. Então, só entrará na terra prometida aqueles que tiveram o caráter transformado por ele, aqueles que foram mudados, onde na dificuldade, onde nas aflições, puderam guardar a palavra do Senhor em seus corações. E o Senhor Deus esteve o tempo todo os guardando, os protegendo. Assim o Senhor Deus quer fazer com as nossas vidas. Isso é o que o Senhor deseja para a igreja. Então, que nós não sejamos egoístas, mas que nós tenhamos os nossos olhos abertos para poder ouvir a voz do Senhor e submetermos à sua vontade. Diante das dificuldades, vamos nos apegar ao Senhor, porque Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece os nossos corações muito mais do que a nós mesmos. Nós não conhecemos o nosso coração por completo, mas Deus, Ele conhece muito bem o que se passa em nossos corações, muito mais do que a nós mesmos. Porque existem coisas ocultas dentro de nós que nós não somos capazes de enxergar, mas o nosso Deus é capaz de enxergar todas as nossas angústias, aflições, todas as nossas fraquezas. Ele quer pegar tudo isso e transformar em um caráter aprovado por Ele. Então, que o Senhor Deus, Ele nos ajude, que o Senhor Deus, Ele nos levante na sua força, na sua autoridade. Ele quer nos aperfeiçoar, mudar o nosso caráter, mudar o nosso coração, o caráter da igreja, o caráter
do seu povo. Ele quer fazer de nós uma nação santa, sacerdotes reais, povo santo de Deus, para adorar o teu santo nome, engrandecer ao Senhor, dar a Ele a glória que só a Ele pertence. Amém? Então, que o Senhor Deus abençoe os irmãos com esta palavra, que isso seja um alimento para nós, para poder mudar a nossa mente, para nos levar a dar passos diante dele, progredirmos no Senhor em conhecê-lo. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Pai, graças te damos, ó Senhor, pelos teus propósitos, pelos teus planos para as nossas vidas. Teus planos são perfeitos, teus planos são de paz e não de mal, porque o Senhor tem um futuro preparado para nós. Um futuro onde desfrutaremos com o Senhor de toda a sua glória, de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor representa para nós. Então, Pai, ajuda-nos diante das tribulações, diante das angústias que nós sofremos diariamente neste mundo. Que o Senhor, ó Pai, esteja aperfeiçoando a Tua igreja, esteja aperfeiçoando o Teu povo. E também pedimos ao Senhor, ó Deus, que a Tua luz, que a Tua presença, Pai amado, esteja sobre nós e que, Deus, através dessas situações, diante dessas aflições que estamos vivendo, que, ó Pai, que o Senhor leve o mundo a se arrepender dos seus pecados, que o Senhor alcance os perdidos, ó Pai amado, aqueles que se encontram em condenação, que eles venham se arrepender dos seus pecados e que o Senhor nos use, ó Pai amado, também como ferramentas em Tuas mãos para alcançar os perdidos e os aflitos. Pai, nós Te bendizemos, Te agradecemos por tudo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz do Senhor.